aí chegou uma proposta irrecusável, né? De quê? Cuidar Do da que você marca queria. McDonald's no Brasil. Mas cuidar do marketing, cuidar do Marketing. produto, cuidar... Assim, você foi contratado para fazer o quê? Eu fui contratado para ser diretor de marketing no McDonald's. Num primeiro momento eu reportava para um CMO. Uhum. Fiquei lá 4 anos assim. Depois eu fui promovido à função de CMO, que é o Chief Marketing Officer, vice-presidente de Vice-presidente marketing. de marketing, né? Que basicamente E aí isso. eu cuidava de tudo que você vê com a marca McDonald's. A gente inventava os produtos, ficar com marketing, isso, os sanduíches, as batatas, as comunicações, as propagandas, as promoções, o aplicativo, o canal de vendas, o material de ponto de venda, tudo que você vê, os posts com a marca McDonald's no Brasil, Era saía sobre daquele grupo. do seu grupo. Ficava Mas ali comigo. quando você foi contratado, antes de ser CMO, você era um diretor de área, Parte um do gerente de área, parte do grupo, mas qual era a área? Assim, você faria... A sua responsabilidade era qual, pontualmente? Então, dentro dessa vice-presidência, ele tinha marketing, Tá, trade marketing, que a pessoa cuida do ponto de do venda, ponto de venda. e inteligência de mercado. E você estava em pesquisas, qual delas? Marketing. Ou Era seja, diretor de marketing. você cuidava de publicidade, dessas coisas. Comunicação, Tá, mas não de menu, trade, você já Só que eu não colocava os materiais no ponto de no venda. ponto de vendas. eu A loja não- era a responsabilidade de outro cara. Isso. Tá. Aí depois acumulei tudo isso aí. Só que de lá pra cá entrou um monte de outras áreas aí. Então o digital apareceu, aí veio o aplicativo, canais Quantos de anos? vendas, Quantos totem. anos? Eu fiquei quase 10 anos, fiquei 9 anos no Mac. Quando eu entrei, esse grupo de marketing era bem menorzinho, hoje está bem maior. E novas áreas, o delivery não existia aplicativo. Você teve que implantar tudo isso daí. Eu fiz parte desse grupo que Não, fez claro. tudo isso. Tem um time, Isso né? aí. Mas você fez parte dessa construção. Totem de autoatendimento. Atendimento. Aliás, eu vi o primeiro totem de autoatendimento, eu vi em frente em Barcelona, se eu não me engano. Uma McDonald's tem em frente a uma igreja famosa. Hoje em dia tá aí. Tá em todo lugar. Foi o primeiro lugar que eu vi, vai muitos anos. A gente tinha muita dúvida, veja, o totem é caro, né? Cada telona daquela lá, se você for aí no mercado, deve custar aí uns $10 mil, cada tela daquela. E você tinha a referência mundial, né? Ou seja, Isso. o que rodava no mundo, você teria que de alguma forma trazer para cá, né? Aí vamos testar. Porque tem 1.070 McDonald's no Brasil. Vamos colocar em todas, assim, com esse investimento, a relação com o franqueado, como vai ser e tal. E a relação com o franqueado, você cuidava também? Isso tem uma outra vice-presidência. Olha, porque eles passaram por uma dificuldade de relação com o franqueado. Eu conheço alguns franqueados que passaram um momento difícil aí. Então, né? a gente tem vários momentos nessa história, né? E você viveu esses momentos. Vivi todos esses momentos desses últimos 10 anos. Eu diria que hoje em dia é uma relação muito próspera, já tem, assim, é muito bem resolvido. Mas é óbvio que trabalhar com um mercado que franquia tem um monte de desafios, né? E aí tem muito contato com esse mundo empreendedor, porque cada franqueado é um empreendedor que está lá colocando o seu patrimônio ali, e você é um executivo, mas você tem um empreendedor ali, que é seu sócio. Ele é seu sócio. Então você precisa aprender a linguagem dele para conversar com ele. É a linguagem dele, a linguagem do ambiente, do local, da cidade, da cultura, de um monte de coisa, né? Então, na hora de lançar um produto no Mac, os franqueados precisam concordar. Aliás, esse negócio de Mac, que é brasileirado, foi você que inventou, né? Foi nesse período aí que a gente fez tudo isso. Você inventou esse negócio de Mac, né? Porque McDonald's, aí você aqui no Brasil... Aliás, tem uma loja com o nome Mac 1000. Mac 1000, né? Lá na Paulista, em São Paulo. Então, como foi? Conta um pouco essa ideação, assim. Como é que veio essa inspiração? Olha... me fala um pouco disso. A gente falou de... Porque isso é inspirador, entendeu, claro. João? As pessoas estão assistindo, precisam entender que determinadas situações e momentos na vida, elas deixam uma marca para sempre, né? E você vai ser sempre lembrado também por isso. Pelos seus livros, pelo aquilo que você implantou. Independente se você está lá ou não, sua marca ficou, né? Ficou, foi bem legal. Agora, a verdade também é que a gente fez isso não só porque a gente achou criativo, legal, mas porque a gente precisou. Então, já que a gente está falando de tomar riscos aqui, né? Ao longo desses 9 anos que eu fiquei lá, não ficou sempre tudo bem. Então, o McDonald's sempre foi líder no Brasil, nunca teve um ano negativo, que vendeu menos do que o ano anterior, mas durante essa década chegaram 18 novas marcas no Brasil de comida fora de casa, e cada um atacando o McDonald's de um lado. Um falando que é mais barato, falando que é mais gostoso, outro falando que é mais saudável, outro falando que é mais legal, o outro tentando seduzir o público adolescente com a zoeira, com isso, com aquilo. E o Mac foi ficando uma marca mais empoeirada, que foi fazendo o que sempre fez, não mudou muito. E aí chegou um momento em que a gente teve ali um desafio, porque a geração nova de clientes, adolescentes... A geração TikTok? Começou a preferir outras soluções por aí. Então, a mudança de McDonald's para Mac, que não mudou, né? É só adotar um apelido, é parte de um plano maior
de recuperar todo o amor dessa geração, mostrando que a gente é amigo de infância deles. Então foi um risco. Só no Brasil que aconteceu isso. Mas você teve que vender essa ideia de interna? Como é que foi assim? O teu time de criação fez isso? Qual foi o start para isso assim? Ou seja, vocês tinham uma dificuldade, um desafio, você já colocou qual foi? Então, imagina que chega 2017. Tá. McDonald's perdeu a preferência de marca do público adolescente no Brasil. Certo. Então era um desafio, era um problema para resolver. Foi nesse momento que eu fui promovido. Foi nesse momento que a empresa falou, João, precisamos resolver. Tá. Como que nós vamos resolver isso? E foi aí que a gente montou um novo plano, baseado em muita pesquisa com o cliente, agência, franqueado, a empresa, todo mundo junto, falando, nós vamos ter que fazer diferente a partir de agora. A essência da marca é a mesma. O cliente ainda precisa de comida gostosa, rápida e que deixa um quentinho no coração, que é isso que o McDonald's sabe fazer. Então, nós vamos ter que falar de uma forma diferente. A partir de agora, um tom de voz mais amigável, mais moderno, mais jovem, menos marketizado, que depois me deu insight para falar de mais coisas sobre isso mais para frente. Menos marketing, mais se importar com o cliente. Uma mudança que não é só no marketing, é no serviço também. No servir, reformamos restaurantes, mudamos a forma de atender e mudamos o marketing também. Certo. Inventamos fome de Mac, inventamos Macizice, inventamos chamar de Mac. Mas você teve que aprovar isso com alguém internamente? Eu tinha uma vantagem, comitê, digamos assim. Ou você tinha caneta? De poder fazer muita coisa desde que o resultado viesse. Tá, claro. E o varejo alimentar, João, é muito rápido, né? É muito rápido. É um produto barato, que todo mundo gosta, bem distribuído, que você tem vontade de comer 3 vezes por dia ou 2. Então, se eu faço um negócio que dá certo hoje, amanhã tem fila. Você tem resposta. E tem fila ou não, né? Então, e teve desse tempo, não essa experiência do Mac, que eu sei que foi vitoriosa, mas teve coisas que você ficou com medo de dar errado ou deu errado? Muitas. Porque varejo é muito dinâmico. Então, Black Friday, por exemplo. Quando eu cheguei lá, Black Friday não era nada no Brasil. Black Friday não existia. De repente, começou um movimento. Vamos começar a fazer Black Friday. A gente falou, não, Black Friday é para eletrônico. Não precisa fazer para comida. Não tem nada a ver. Aí o pessoal, não, Black Friday é a metade do dobro, é enganação. Primeiros anos, Black Friday não pegou assim. Exato. Né? Mas o varejo em geral veio muito forte para fazer pegar. A hora que pegou, a gente falou, vamos fazer uma brincadeira aqui e ver o que dá. Fizemos um refil de batata, primeiro ano. Você comprava uma batatinha do Mac, ela vinha numa embalagem preta, aí você comia, aí você levava aquela embalagem preta vazia e ganhava uma outra com a embalagem vermelha. Achamos uma dinâmica que no Mac funcionava, era um refil, mas era um refil de batata. Coisa que a gente nunca tinha feito, gera um barulho. Os restaurantes lotaram de gente. E aí? Atrás do refil. Mas e aí? E a margem? E o custo? E a operação? E como é que faz? E se der reclamação? E se acabar a embalagem? E os Black Friday sempre foram muito nervosos. Então esse daí já teve ano que a gente acertou e já teve ano que a gente errou. Já teve ano que teve fila demais e a gente não conseguiu atender, gerou muita reclamação. Já teve ano que os nossos restaurantes não encheram tanto e os concorrentes encheram mais. Já teve lançamento de produto que não deu em nada e assim ficou um estoque gigante. Já teve campanha que foi criticada na internet. Já teve campanha que teve que sair do ar. Mas já teve também campanha que virou case mundial, que ganhou prêmio e que reverteu a história da imagem da marca. Bom, nesses 8 anos de McDonald's, mais ou menos, né? 9 anos de McDonald's, chegou o momento da sua saída. Sim. Né? Você deixou uma marca que deixou um legado importante para a empresa, para a companhia. Todo mundo fala disso no mercado, onde você foi muito importante para a McDonald's Brasil. Mas você tomou a decisão de sair. E quando você tomou essa decisão de sair, você queria continuar no marketing? Você queria continuar numa carreira executiva? Ou você disse, agora você é empresário, agora você alguma coisa? Qual foi o gatilho? Eu lembro de ter escutado uma vez você Porque falar, essa pergunta João, foi várias vezes, já respondeu, né? Mas aqui para o nosso público, eu queria que você contasse. Eu lembro uma vez de você falar em alguma entrevista da sua teoria das 2 canoas, né? E meio que instintivamente ali foi isso que aconteceu. Isso não foi um plano, isso não foi um problema, isso não foi algo que eu precisei resolver, tá? Isso é o que aconteceu naturalmente. Eu tive a sorte de trabalhar num time que ganhou muitos campeonatos. Então, o presidente, os outros diretores, a minha equipe, a agência, a gente conseguiu. Fiz parte de um time que ganhou alguns anos, né? Acabei estando na lista dos marqueteiros mais premiados do Brasil 3 anos seguidos.
E desde que o McDonald's virou Mac, isso também me deu uma visibilidade diferente. Muita Uhum. gente quer saber como que foi, o que aconteceu, como que faz. E isso me deu, me abriu novos horizontes. Eu acabei sendo muito chamado para dar aula, para dar palestra, para escrever, para falar, para fazer. Inclusive, você, durante a história das Duas Canoas, que na verdade, para quem não sabe, é você continuar trabalhando lá onde você está e aventurar outras coisas, experimentar outras coisas, mas não largar, né, só para ficar claro, eu agradeço a referência. Você começou a escrever também. Então, você, antes de sair do McDonald's, você escreveu o livro, Os o 3 propósito. últimos anos que eu estava no Mac, Foi assim. eu dei muita aula, eu já comecei a dar palestras, eu comecei a ter uma visibilidade maior, eu virei colunista em 3, 4 jornais e revistas, e eu escrevi meu primeiro livro. Meu primeiro livro se chama De Propósito. Então não é um livro sobre marketing, não é um livro sobre como vender mais batatinha, não é um livro sobre McDonald's, mas é um livro sobre como você pode repensar metade da sua vida, que é o tempo que a gente passa trabalhando, colocando mais sentido, mais significado nisso. Ou seja, botando propósito naquilo que você faz. Porque tanto executivos quanto empreendedores trabalham muito, É. muito. Executivo de alta performance e empreendedor que está tocando o seu próprio negócio gasta mais da metade do tempo acordado, empenhado, com certeza, naquele negócio. E a hora que a gente vê o tempo faz assim, já faz 25 anos que eu trabalho. O que eu fiz com esses 25 anos, que foram os anos que eu fui mais produtivo na vida, né? O que eu fiz com esse tempo? Eu fiquei lá metade da minha vida vendendo batata frita, fiquei metade da minha vida conseguindo investidor, metade da minha vida tirando pedido, fazendo apresentação, fazendo treinamento. Não. Eu acho que tem um outro sentido que a gente pode fazer, até em quem vende batata frita, que é lembrar que aquilo que você faz alguém precisa, que você tá lá para colocar os seus dons e talentos em prática a favor do outro e que você tá lá para dar o seu melhor pelo outro. Eu Gerar um preciso de uma comidinha gostosa do McDonald's, eu preciso de alguém que me oriente com as minhas finanças, eu preciso de jornalista, eu preciso de manicure, de motoboy, de professora, eu preciso. Mas isso é muito bonito e aí a gente vai avançar a história do propósito. Eu quero muito saber como é que paga boleto com propósito. Mas você falou nos últimos 3 anos antes de sair, nos últimos né? 3 anos então, isso foi crescendo. Mas as pessoas te chamavam porque você tinha um serviço prestado, uma publicidade em torno de quem fez isso, né? Mas a ideia do livro foi baseada em quê? A ideia do livro foi assim. Como é que despertou isso? Vamos imaginar, tá? Que em algum momento, alguém que está assistindo a gente começa a ser muito convidado para falar, para se apresentar, para dar uma aula, e aí ele percebe que faço post na internet, de repente o pessoal compartilha um pouco mais. Olha, eu tenho um potencial de ter uma audiência. E gerar impacto. Gerar impacto. Um dia eu parei, falei assim, o que eu quero fazer com essa oportunidade? O que eu quero fazer com esse microfone que estão me colocando na mão? Se amanhã todos os veículos de comunicação do Brasil, todos, não só o SBT, todos, parassem a sua programação e me desse 1 minuto, uma vez só, para falar o que eu quisesse para o Brasil inteiro ouvir, sobre o que eu falaria. Exatamente. Então foi assim que você teve o gatilho. E a minha conclusão foi que eu gosto muito de falar de marketing, eu gosto muito de falar de McDonald's, de batata frita, mas que eu gosto ainda mais de falar, cara, até um marqueteiro de batata frita consegue ver o propósito do seu trabalho, você consegue também. Eu quero causar essa diferença nas pessoas. Demorei para chegar nessa conclusão. Certo. E você fez. Aí a pergunta é exatamente isso. Você demorou, mas teve a chave. Mas você se inspirou em alguém? Tem algum especialista, algum guru, alguma coisa que você diz, cara, esse cara, ele foi minha referência nisso? Eu leio algum livro? Excelente pergunta. Primeiro, porque assim, quem está assistindo assim, isso não chega do nada, não, né? Não. Esse é um processo de reflexão que de aprendizado, hoje, tá? inclusive, né? De aprendizado, de autoconhecimento. Isso. Primeiro, eu sou um cara de muita fé. Tá. Então, a fé primeiro. Eu já tenho um princípio básico que aprendi com meu pai e com minha mãe, de que assim, a gente não tá aqui por acaso. Por nada. A gente tá aqui para amar Deus acima de todas as coisas, para amar o próximo como a gente mesmo. É a minha fé pessoal. Então, se eu tô aqui para isso, como que eu vou conseguir fazer isso da melhor forma? Um dia eu dei uma... Falei, será? Nesse momento tem médica salvando vidas, tem bombeiro apagando incêndio, e eu tô fazendo promoção de chocolate na Páscoa. Será que era isso que eu devia estar fazendo? E eu fui pedir ajuda. Eu contratei um serviço de um conselheiro, de um coach profissional, certo, que tinha valores muito parecidos com os meus. O nome dele é Antônio Nasser. Divulgo aí pro pessoal. Muito tá bem, lá no parabéns, Antônio, por ter ajudado o João.
E depois de umas 10 conversas, eu me lembro bem, assim, coach que é coach de verdade, né? É porque as pessoas falam coisa de coach, mas, cara, o coach é um treinador, o coach é um cara que te ajuda. Eu tenho meu coach pessoal. Provoca. Te provoca, te faz perguntas. Numa dessas conversas, uma das perguntas mexeu muito comigo. E a pergunta era assim... Por que você faz o que você faz? Alguma coisa assim? Quase, um pouco mais prático. Eu falei assim, será que era isso que eu devia estar fazendo? Falou assim, quanto tempo faz que você faz o que você faz? Já faz 10 anos que eu trabalho na época, né? Então você já trabalhou 2.000 dias. Desses 2.000 dias, quais foram os dias que você chegou em casa, colocou a cabeça no travesseiro e falou assim, hoje eu fiz o que eu devia estar fazendo. Que dias foram esses? Fiquei pensando uma semana. Foi buscar o dia, né? Foi tentar lembrar de um dia que isso aconteceu, né? Lembrei dos dias que eu fui promovido, lembrei do dia que meu projeto emplacou, lembrei do dia que eu fui aplaudido, lembrei do dia que eu recebi um elogio, lembrei de vários dias. E lembrei que em todos esses dias eu fiquei feliz. Mas era só pra você. Mas lembrei de outros dias. Que eram dias que você... realmente essa resposta era encontrada. Que você ajudou alguém. Você ajudou um cara a progredir na vida, a prosperar, você ajudou um colaborador, você impactou a vida de alguém. E aí isso mexeu com você? Isso mexeu demais comigo. Eu falei assim, tem dias. Entendi. Só 3 dias de 2.000, mas os dias são esses aqui, ó. E aí a pergunta foi, como é que a gente vai colocar mais dias assim? Você acha que você precisa sair do seu trabalho? Ou, na verdade, se você trabalhar lembrando disso e você trabalhar diferente, você vai ter mais dias assim. E aí eu descobri que eu não precisava mudar de trabalho. Eu precisava mudar eu.